O caso Vaza Jato, da mesma forma que pode parar a reforma da Previdência no Congresso Nacional, também tirou o foco da palestra do deputado federal Marcel Van Hatten para a parte tradicional do PIB de Gravataí, no Almoçando com a Sigra, nesta segunda. Antes da música, para os ouvidos do empresariado, o hit Nova Previdência, o político liberal, bem articulado, com formação no exterior e provavelmente o genro que a maioria dos presentes no alvirrubro queria ter, falou dos impactos da suposta desafinada na relação entre o juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol, revelados pelo Intercept Brasil. Em primeiro lugar, não tem revelação. O que tem são trechos descontextualizados, publicados por um site que é contra a Lava Jato e é de esquerda. Então, o que se pode fazer nesse momento é só um julgamento de valor. Nós não temos como fazer julgamento de mérito, porque todas as falas ali estão descontextualizadas e a nossa análise jurídica da bancada do Novo até aqui é que não há nada que comprometa o trabalho da Lava Jato. Então, o que a gente pode fazer é um julgamento de valor. E meu julgamento de valor, sendo alguém que é a favor do combate à corrupção e que tem combatido também a esquerda, é que essa interceptação criminosa de conversas entre procuradores e juízes está sendo utilizada de forma política para atacar o ministro Sérgio Moro. É isso que a gente pode fazer até o momento. A gente precisa esperar, ver se vão surgir os diálogos na íntegra para aí sim poder ver até que ponto revela algo que não deveria ter sido feito. O Partido Novo fez o que era correto e o que foi determinado pela Justiça também como sendo correto, que é impedir a entrevista durante esse período eleitoral de um preso por corrupção condenado que tumultuaria todo o processo. Então, eventualmente, ser congratulado por procurador, por político, por quem quer que seja, numa conversa privada, deve ser motivo de orgulho para o Partido Novo, porque, afinal de contas, nós fizemos a nossa parte como cidadãos. O que tem acontecido também, e muitas vezes acontece, é visitas de políticos a gabinetes de ministros do Supremo Tribunal Federal, a desembargadores, para tratar sobre determinados processos. Ainda há 2 semanas, o ministro Paulo Guedes mesmo fez uma visita a quase todos os gabinetes de ministros do Supremo Tribunal Federal para tratar da lei das privatizações que acabou sendo entendida de um modo do diverso pelo Supremo e, aliás, em benefício da sociedade, dizendo que só empresas mães precisam passar por lei no Congresso para ser privatizadas. Vamos passar a proibir agora contato de ministros com o desembargador, com o ministro do Supremo Tribunal Federal ou de políticos terem reuniões, eventualmente, em audiência com outras autoridades da República? É claro que não. Então, a gente precisa ver até que ponto essas conversas elas excederam o limite e aí também se incluem eventuais elogios ou se são simples manifestações de cidadãos que estão interessados no futuro do Brasil. O mais importante nessa história toda é mostrar que existem brasileiros de bem que estão contra a corrupção e podem ser procuradores, podem ser juízes, podem ser cidadãos comuns. O que nós tínhamos no Brasil era a maior quadrilha política que já se instalou no poder para roubar do dinheiro público e corromper as instituições. E para mim era um dever de qualquer cidadão brasileiro torcer contra o retorno do PT ao poder. Não, de forma nenhuma. O Estado de Direito ele é um valor do Partido Novo, é um valor da República Federativa do Brasil, assim como é um valor também a liberdade das pessoas conversarem. A dificuldade pode haver em eventuais excessos, mas, repito, tratando das conversas que nós vimos até agora, descontextualizadas, não se vê nenhuma ameaça ao Estado de Direito. Na verdade, mais uma vez, eu não considero isso como um escândalo pelo conteúdo já demonstrado das conversas. Vamos ter que ver as conversas como um todo. Descontextualizadas da forma como estão, a gente vê conversa entre cidadãos, mesmo sendo representantes de instituições, que acontece no dia a dia, pergunta para qualquer advogado. No Estado de Direito acontece e pode perguntar para qualquer advogado. Agora, aí você tocou no ponto. Como vai se dar a articulação entre o governo, que tem um ministro que era juiz, mas hoje é ministro da Justiça e se despiu da função de magistrado, aliás, tomou uma atitude corajosa de sair da sua zona de conforto para se tornar o ministro da Justiça e botar em prática muitas atitudes no Poder Executivo e que agora é ministro, está precisando de força do Congresso justamente para aprovar medidas anticrime e anticorrupção. Então você tocou no ponto. Na verdade, o que nós estamos vendo, inclusive com a divulgação de conversas
possa obtidos de forma criminosa, é uma tentativa de desarticular mais uma vez um governo que realmente tem dificuldades já para fazer andar muitos dos seus projetos, desarticular a aprovação tanto dos projetos de Sérgio Moro como provavelmente também da própria Previdência. Isso é um perigo, isso sim é um perigo para a democracia, e nós precisamos garantir que essas reformas que o Brasil tanto precisa sejam aprovadas o quanto antes, e nós do Partido Novo vamos dar o máximo suporte a essas propostas para que elas possam andar de forma célere, porque o Brasil precisa sair desse marasmo econômico, dessa situação em que foi colocado pelos antecessores e que agora é uma triste realidade para os brasileiros. Sem que nós tenhamos uma correção no sistema da Previdência, não existirá nem patronal nem assalariado. O que vai ter é mais retrocesso econômico. É importante lembrar, inclusive, que esta reforma da Previdência é a única já proposta que reduz a contribuição para quem ganha menos. Quem ganha até 2 salários mínimos vai passar a pagar, em vez de 8% de contribuição, vai pagar 7,5%. Então é mentira que o assalariado vai pagar mais. É mentira deslavada de quem é contra uma reforma da Previdência que bote o Brasil nos eixos. Agora, é preciso também que aqueles que são mais privilegiados contribuam mais, porque hoje a bolada que recebe um servidor público na União depois de se aposentar, somados todas as aposentadorias até a sua morte, é de quase 4 milhões de reais. Isso é dinheiro dos impostos que deveria para construir um hospital, está faltando certamente aqui em Gravataí na educação, que vai para pagar privilégios de quem está recebendo muito mais do que contribui. E obviamente nós também precisamos incluir os políticos. Por isso o Partido Novo foi o único partido que fez uma emenda dizendo que não só daqui para frente os políticos têm que passar a fazer parte do INSS, como aqueles que já contribuíram para o plano de previdência especial também sejam incluídos na reforma, de forma a ter período de transição e também deem a sua contribuição. O Novo é contra. O Novo quer que estados e municípios permaneçam na reforma, porque, repito, a reforma deve ser para todos, e se nós quisermos resolver o problema do déficit previdenciário, nós precisamos começar bem. É claro que essa economia de 1 trilhão, ela, incrivelmente, é insuficiente para resolver o problema da Previdência. Agora, ela é o primeiro passo para que a gente instale um sistema de poupança garantida para os mais jovens. Eu tenho 33 anos de idade. As pessoas, e sou jovem, mas tem gente muito mais jovem que eu, com 17, 18 anos de idade, entrando no mercado de trabalho, que não tem a menor perspectiva de se aposentar pelo INSS, aqueles que pensam em aposentadoria. Acho que isso é completa ilusão, porque de fato a Previdência está quebrada. Então nós precisamos migrar de sistema, e um sistema de poupança garantida precisa ser implementado no Brasil. Para isso precisamos desse colchão que o Guedes está propondo de 1 trilhão de reais para a gente poder migrar para o sistema de poupança garantida logo aí adiante. Na Gravataí, que projeta economizar pelo menos 9 milhões, assusta o prefeito Marco Alba a ameaça da retirada de estados e municípios em uma descaracterização da reforma do trilhão elaborada pelo posto Ipiranga de Bolsonaro, Paulo Guedes. Assusta porque o Congresso Nacional tem, por lógica originária, a legislação no sentido do atacado. Ao protelar ou a respeitar questões pontuais de caráter político e eleitoral, ele prejudica o país, né? Ele torna mais frágil esse tema e essa decisão importante para o país, que é a reforma da Previdência. Então, a omissão do Congresso Nacional ao longo do tempo já transformou o Supremo Tribunal numa casa legislativa. E a omissão dele agora é uma omissão covarde de um Congresso que um grande número de parlamentares não vai cumprir a sua missão e a sua competência de legislar, aproveitar o momento e resolver questões de interesse público que pensam no bem geral do país. Essa é a grande verdade. Se, por acaso, o Congresso Nacional excluir estados e municípios, é uma covardia, uma omissão, e por isso que o país empurra com a barriga os seus problemas historicamente e dificilmente resolve de uma vez como deveria. Com bottom sim à reforma, o presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Gravataí, Regis Marques Gomes, teme os impactos da Vaza Jato por atingir a credibilidade de Moro, herói nacional para muitos, e alerta para mais um ano perdido, 2019. Presidente, a reforma da Previdência é apresentada como uma pedra fundamental para a economia voltar a crescer. Basta apenas a reforma? Não, acho que não basta apenas a reforma. Acho que a reforma é primordial hoje, porque se a gente não fizer uma reforma, o Brasil futuramente não vamos ter Previdência, isso a gente tem certeza disso. Temos levantado essa bandeira na Federação e junto a todas as ACIs pela reforma da Previdência. É claro que depois da reforma da Previdência vamos ter que ter
ter uma reforma fiscal, uma reforma política, mas eu acho que o início da caminhada é através da reforma da Previdência. Então, por isso que a gente está apostando. Estamos trazendo o deputado Marcel Van Hatten, porque entendemos que ele é um dos que tem mais defendido a reforma da Previdência, tem se debruçado nesse tema, e nós, não pelo apoio político partidário, mas o apoio pela ideia da reforma, a gente está trazendo aqui na Sigra justamente para discutir, começar a abrir para a comunidade entender, porque existem muitas colocações que a Previdência vai ser maléfica, que a Previdência vai tirar o direito de quem tem adquirido, toda aquela conversa, e a gente entende que não. A gente defende uma reforma que tenha nível político, né, que seja a reforma na política também, da Previdência na política, a reforma da Previdência no meio militar, né, quer dizer, tem que ter uma reforma global, não adianta a gente penalizar alguns e beneficiar outros, né? Então a gente defende isso, nós como associações de classe temos pregado isso, que temos que fazer reforma e o Brasil precisa de uma reforma da Previdência. Regis, hoje foram reavaliados a projeção de crescimento da economia, foi reduzido para 1%. Qual a tua análise sobre a economia do país hoje? A gente tinha uma expectativa já no final do ano passado, né, com a entrada do novo governo, que a economia poderia dar um crescimento. Infelizmente, né, a gente tem que dizer isso pela iniciativa privada, o governo federal se atrapalhou um pouco, né, nesse início, né, a gente esperava, não que a gente tivesse todas as fichas no governo, mas a gente esperava que a economia ia com um novo governo, com uma nova ideia, porém as declarações que acontecem, as pouco de atrapalhadas que o governo vem fazendo, faz com que quem vai investir tem medo de investir no Brasil. Então os grandes investidores estão com o pé atrás, né, e isso faz com que a economia retraia, né? Então a gente sente isso tanto no serviço como no comércio, como na própria indústria, né? Não evoluiu como estava, né? E a gente até hoje já começa a fazer umas perspectivas da economia ruins para o ano, né? Existem alguns setores que já dizem que 2019 já está perdido, né? É ruim isso, muito triste, né? Porque a gente acreditava que poderia ser um pulo, mas não está acontecendo. Então a gente precisa dessas reformas, né? E o investidor só vai começar a investir no Brasil de novo se ele sentir que há uma mudança, que saia do discurso político de que vamos conseguir, que vai mudar e que realmente aconteça. E eu acho que para acontecer, para a economia começar a reagir, a gente tem que começar a aprovar essas reformas a nível federal. Regis, acredita que esse escândalo divulgado pelo Intercept, das gravações dos diálogos do Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, da Lava Jato, isso pode prejudicar a reforma, pode paralisar o Congresso? Eu acho que paralisar não, mas que vai atrapalhar, vai. Quer dizer, as próprias essas atrapalhadas que eu falava aí há pouco, né, já complicaram um pouco a reforma, ela poderia estar num outro estágio. O próprio governo reconheceu isso e começou a fazer uma campanha, né, que já poderia ter feito já do início, dizendo o que é a reforma, né? Então, e aí onde a gente tem uma pessoa que é uma grande pessoa de confiança do povo, né, da economia, se envolve nessas que foi noticiado aí nesse final de semana, realmente eu acho que vai atrapalhar um pouco. Vamos ver o andamento agora, o que vai acontecer nesses próximos dias aí, mas eu acredito que atrapalhe um pouco. Não que vai paralisar, mas que vai atrapalhar, vai. A pergunta perfeita veio de Loreni Bittencourt, vice-prefeita nos anos 80, ex-procuradora do município e professora aposentada. O Congresso vai combater os privilégios? Ou os mesmos de sempre pagarão a conta dos altos salários dos três poderes? Quem empobrece esse país são altos funcionários públicos, é o judiciário, é o exército brasileiro, com as suas aposentadorias especiais, é a defensoria pública, a promotoria pública, estes órgãos que recebem altos salários e que corroem a questão da administração pública, tanto na esfera federal, municipal e estadual. Então, a minha preocupação é exatamente essa. Nós vamos discutir a Previdência e deixá-la acontecer e chegar lá os deputados fazerem emendas ou destacas, tirando tudo que nós deveríamos aprovar e aprovando coisas que nós deveríamos preservar, que são os trabalhadores de mais baixa renda e os mais pobres. Então, essa é a grande situação que se coloca e que eu não vejo, me desculpe, deputada, eu sei da sua trajetória, mas que eu não vejo nessa Câmara e nesse Senado Federal responsabilidade com a coisa pública para aprovar essas matérias que nós precisamos aprovar.
Então, os deputados terão essa força de resistência à pressão das corporações públicas, federais, estadual, inclusive do Judiciário, do Supremo, de toda essa área. Então, essa é a minha grande questão. A preocupação é que nós aumentemos a idade de aposentadoria privada, passemos a exigir mais tempo de contribuição, passando de 15 para 20 ou 25 anos, e nós tenhamos, daqui a 10 anos, uma discussão para atender os mendigos idosos desse país, porque nem as nossas empresas estão preparadas para a manutenção de idosos em serviço público quando ele não é capacitado. Então, essas são as questões que eu lhe faço. O senhor tem certeza que o Congresso Nacional vai ter força para resistir a essas corporações? Eu estive no Japão, que é considerado um exemplo na área da educação, por todo mundo que é da área da educação, certo? E lá eu perguntei para uma professora, como é que funciona a aposentadoria de vocês? Olha, nós podemos nos aposentar aos 60 e temos aposentadoria compulsória aos 65. E eu perguntei para ela, quando é que vocês recebem a partir do momento que vocês estão aposentados? Ela disse, nós recebemos em média 1/3 daquilo que nós recebíamos enquanto éramos funcionários públicos do município do estado. 1/3. No Japão, os países que é o maior exemplo de educação. Lá e quanto recebe aqui? Perdão? Quanto recebe o professor lá e quanto recebe aqui? De 54 aos 82 anos de idade, são quase 30 anos a mais que vai ser pago de aposentadoria para 35 de contribuição de uma parcela do salário. Não tem como fechar a conta. A conta não vai fechar no caso da senhora, assim como não vai fechar no caso da maior parte dos servidores públicos em particular, mas também da maior parte do pessoal do regime geral. Quem vai pagar essa aposentadoria vai ser toda a sociedade. Que o caso Vaza Jato é explosivo, críticos e fãs de Moro, Deltan, Lula e companhia concordam na defesa apaixonada de heróis e vilões de estimação. A gravidade das trocas de mensagens preocupa até um entusiasta da Lava Jato em Gravataí, o advogado Hércules Perrone, que já participou da direção nacional da OAB. O Intercept divulgou entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol. Isso não ameaça o Estado de Direito, as garantias dos advogados? Dependendo do conteúdo que se confirmar, realmente tem que ser apurado o eventual deslize. Por enquanto não se tem nada além de uma versão apresentada, mas realmente é preocupante. Sob qualquer perspectiva que se examine essa questão, nós devemos observar sim o devido processo legal. Mas eu acho muito precipitado. Isso me lembra aquele caso do Lauro Jardim, que disse, um dia antes de divulgar o conteúdo da suposta conversa havida entre o presidente e o Joesley, né, afirmação que não correspondeu à verdade depois. Isso que me lembra. Nesse momento é isso que a gente tem que ter cautela, né, e aguardar os desdobramentos aí das informações. Para acessar na íntegra os dados apresentados durante a palestra, acesse o seguinte.inf.br.